Boa noite, pessoal. Esse vídeo aqui, ele tem um intuito de conversar um pouquinho, talvez uma nova proposta aí de uso do PVT, tá? Que pode ser aplicada à metodologia do JJ. Pode ser aplicado ao setup JJ ou qualquer outro setup, né? Então, bom, só para deixar registrado, meu nome é André Araújo, não sou o JJ, o nome do JJ também é André Araújo. Eu sou um trader aí, bem menos experiência que ele, mas a gente vem trabalhando no mercado aí já há quase 3 anos e se desenvolvendo de forma a obter lucros, né? Constantes, claro, consistentes, a palavra melhor. Sou usuário do Fibonacci, tá? Que aprendi com Caco Maia, que aprendi com o Márcio Fortes, com o próprio JJ. Sou um observador aí do Francisco Menegas, inclusive uso o 61.8 por influência dele. Então, deixar registrado aqui meu agradecimento a essa turma, que fazem muita diferença para a gente que tem o interesse de sobreviver no mercado, melhorar, ganhar um dinheiro, seja como renda extra, ou seja como renda principal. Bom, vamos lá. O setup JJ, todos sabem que ele usa o PVT, tá? Que é no Profit, ele é o indicador tendência preço-volume, com uma média aritmética de 50 e uma banda de Bollinger de 50, né? Pelo setup JJ, é claro que não é só isso, mas o PVT compra quando ele cruza a média de 50, certo? E ele fica sobrevendido, sobrecomprado ou sobrevendido quando ele cruza as bandas de Bollinger. O PVT ele é um indicador que, na verdade, ele relaciona preço com volume. Por isso que ele é tão bom, né? Porque a gente entende que o preço ele tende a andar junto com o volume, correto? Quando ele anda junto com o volume, você teria mais consistência naquele movimento, né? Significaria que players maiores eles estão se posicionando junto deles, junto junto a essa evolução do preço, dando mais consistência ou numa compra ou numa venda. Por isso que ele é um indicador tão bom, né? Eu não vou fazer nenhuma comparação dele com o OBV aqui, tem vídeos explicando do JJ, acho que tem até um vídeo meu que eu explico também o meu ponto de vista em relação a isso. Mas o PVT com a calibragem, né, do setup JJ, para mim, ela por vezes, ele me enganava um pouquinho, entendeu? Ele me mostrava alguns sinais, às vezes, de compra ou de venda, e a gente percebia que aquilo ali não era muito sustentável. Um dos primeiros cursos de análise técnica que eu fiz foi o FICUB, né, a metodologia do Bo Williams, onde ele analisa, onde ele faz, ele coloca no gráfico, né, médias separadas por fio oculto de diferentes tempos gráficos, correto? Então, ele tem alguns indicadores criados, inclusive, em função disso. Eu estudei muito a metodologia dele ao longo desse tempo, estudo até hoje, porque ela é uma boa metodologia, ela tem lá seus defeitos, como todos os setups existentes, nada é perfeito, mas funciona bem. E eu comecei a pensar em alguma coisa parecida assim pro PVT. Por quê? Eu observei, ao longo desse tempo, que muitas vezes você observa o PVT comprado, por exemplo, no seu gráfico operacional, por exemplo, no day trade, o meu gráfico operacional é 2 minutos, o meu tático é 10 minutos, o meu estratégico é 45 minutos. Eu separo por fio oculto, né, os meus tempos gráficos. Eu prefiro porque fica mais fácil para eu entender essas médias, correto? Então, eu observava que em um determinado tempo gráfico o PVT estava comprado, no outro às vezes estava vendido e às vezes no outro estava comprado. Isso gerava muita confusão, às vezes alguns sinais falsos,
e acabava que eu perdia dinheiro, não dava certo, né, as operações. Então, eu comecei a estudar formas de fazer. A primeira coisa que eu fiz, eu criei esse indicador, né, esse PVT com essas médias, usando a própria média de 50, né? Eu peguei a média de 50, usei a média de 50, 200 e 800. Só que ainda assim não ficou muito legal essa calibragem, ficava meio esquisito o negócio, não ficou bom, não gostei. E eu decidi tentar fazer usando a própria metodologia do Ficub. E isso foi muito bom, porque ele começou a fazer muito sentido o andamento, a interpretação dele começou a fazer mais sentido, para entender quando eu não devo considerar uma compra ou uma venda dele e quando eu devo considerar até um movimento de sobrecompra e sobrevenda. Tá? Então, vou falar aqui rapidamente sobre isso, até para o vídeo não ficar muito longo. Vou explicar rapidamente como é que funciona a metodologia do Ficub, porque eu acho que faz parte do processo. Bom, o Ficub, ele basicamente trabalha com fractais, né? Então, pelo Ficub, você trabalha com a média exponencial de 17, a média exponencial de 72, a média exponencial de 305, certo? Você precisa de pelo menos 3 fractais para poder você ver se existe uma tendência ou não. Quando você olha, por exemplo, a média 17, ela é o próprio tempo gráfico que você está trabalhando. Tá? Essa aqui é 17. Quando você olha a 72, ela nada mais é do que a 17 do tático e a 4 do estratégico. Tá bom? Quando você olha a 305, ela nada mais é do que a 72 do tático e a 17 do estratégico. Você olhar as coisas desse jeito facilita muito, porque às vezes você, no próprio tempo gráfico que você está olhando, você já sabe que aquele preço ele vai estar batendo naquela média lá, tal, para quem gosta de operar médias, ou usar isso como referência, ou saber que ali vai ser um ponto que o preço vai mastigar um pouquinho, às vezes você não quer, você não gosta desse tipo de coisa, mesmo quando existe né, pela dinâmica de Fibonacci, existe uma probabilidade dele ir num determinado ponto, mas tem gente que não gosta de trabalhar contra as médias. Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar contra as médias maiores. Eu não gosto, evito, porque eu já tomei muita violinada, eu prefiro não trabalhar. Tá? Então, eu estou explicando aqui só para o pessoal entender. Além delas, você pode trabalhar também com essas médias um pouquinho diferente, né? Pela metodologia do Ficub. Você pode usar a 34, tá? Você pode usar a 144 e você pode usar a 610. Então, aqui a gente vai ter a 34, a 144 e a 610. Beleza? Que nada mais é, a 34 é o próprio tempo operacional, é a média exponencial de 8 do tempo que você está olhando, é a média de 8 do tático, beleza? A 144, ela é a média, é a média de 34 do tático e a média de 8 do estratégico. E a 610, ela vai ser a 144 do tático, tá? E vai ser a 34 do estratégico, certo? Então, pela metodologia, o que acontece? Quando o preço está em tendência,
significa que você tem essas médias alinhadas na mesma direção. Seja para compra, certo? Tendência de alta, como na tendência de baixo, você vai ter essas médias alinhadas, né? A menor para média e para maior. Pequeno, médio, grande. Pequeno, médio, grande. Aqui no caso seria, né, a 17, 72, 305, 34, 144, 610. Depois de um tempo você estudando a metodologia, você aprende a utilizar todas essas médias juntas, né? Porque aí você tem movimento, você tem uma clareza ainda maior de tendência, né? Porque muitas vezes, quando você começa a utilizar a metodologia, você observa, às vezes, que o preço ele fica consolidado entre essas médias e ele fica indo e voltando, fazendo uma dinâmica ali dentro delas. Isso tem um índice de acerto calculado relativamente bom, tá? Eu não são situações que eu gosto de operar muito, eu gosto mais de tendências mais claras, principalmente em tempos gráficos maiores, ou então quando eu vejo um espaço grande entre um alvo, né, dentro de uma consolidação e o ponto que eu estou. Tá? Então, eu desenvolvi esse indicador baseado nisso, né? O próprio Bo Williams ele tem um indicador disponível no Profit, só que você tem que pagar, e eu não pago, e o dele também é baseado nas mínimas, tal. Eu não sei como é que calcula as mínimas, eu nunca gostei muito disso, e fui estudando e desenvolvendo isso para as médias exponenciais. Tá? E eu desenvolvi um indicador, que é o santo que ele chama, usando essas médias exponenciais. Ela está ali quietinha lá, eu não vou mostrar para vocês para não fazer confusão, mas eu resolvi utilizar as mesmas regras para o PVT, para a gente ver como funciona. Então, a partir de então, eu comecei a observar algumas coisas que são muito legais, que ajudam a gente a entender quando você tem tendência, quando não tem, e quando você pode ficar mais tranquilo com sinais de sobrecompra e sobrevenda. Basicamente, quando você tem tendência, os sinais de sobrecompra e sobrevenda, eles falham muito, porque você tem tendência, as pessoas estão comprando, está todo mundo comprando ao mesmo tempo, né? Você tem o cara que está olhando uma visão mais de longo prazo comprando, você tem um cara de médio prazo olhando uma visão comprando, você tem um cara ali que está naquele tempo gráfico pequenininho, trabalhando mais o ruído comprando ou vendendo. Então, esses sinais falham muito. Ao passo também que, às vezes, você, quando o PVT ele cruza uma média praticamente isolada, ele gera também alguns sinais falsos e ficou um pouco mais fácil de identificar isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A média de 72, ela é muito parecida com a média de 50. Elas são muito parecidas. Elas trabalham, você pode ver aqui, que elas trabalham praticamente juntas, né? A de 72 é essa laranjinha, tá? Então, só para deixar claro aqui. Então, eu tenho aqui, ó, essa daqui é a média de 17, tá? Essa daqui, 34. Essa daqui, 72. Essa daqui é 144. Essa cinza aqui é 610. Eu coloco aqui essa verde aqui, que é 1592. Mas existe a chance até de eu tirar. E essa aqui é a 2.894, alguma coisa assim. Tá? Porque aqui eu já estou vendo até a 305 e a 610 do tempo estratégico. Por isso que eu mantenho elas. Tá? Então fica bem, é como se eu estivesse olhando mais um fractal adiante aí. Tá bom? Ao invés de estar olhando o estratégico, eu teria um outro estratégico de tempo gráfico maior. Então vamos lá. Então, só para agora ficar mais fácil o nosso entendimento, por exemplo, aqui nesse ponto, que eu até já deixei marcado, é um ponto que às vezes me gerava algumas dúvidas, né? Você tem o cruzamento aqui, tá vendo? Do PVT com a média de 50, onde teoricamente a gente teria um sinal de venda. Mas olha só que interessante, eu não tenho aqui, eu tenho o PVT cruzando a média de 72, mas eu tenho as médias menores por cima, tá vendo? E ela com a consolidação entre a 72 e a 305. Nesse ponto aqui,
Para mim, ao invés de eu entender que eu estou dando uma venda, para mim fica mais claro que eu estou sobrevendido no PVT. Tá? Ao passo também que, se você observar, por exemplo, movimentos onde na medida que o PVT vai andando e eu vou ganhando mais combustível, vai aparecendo mais médias por cima, tá vendo? Significa que eu estou ganhando força na tendência, né? E aí eu tenho movimentos mais fortes, tanto no preço como no PVT. Tá vendo? Então, eu desenvolvi isso aí, tá? Eu adaptei isso ao setup, ao conjunto de indicadores que eu uso, e tem feito bastante sentido para poder a gente entender o que está acontecendo, tá? Quando que a gente deve acreditar num determinado movimento, quando a gente talvez não deva acreditar, utilizando o PVT, claro, como referência. Aqui é interessante, ó, que na semana passada, né, a gente terminou a semana com um movimento de alta bem forte. Isso aqui é o índice gráfico diário. E olha aqui, ó, que interessante, ó, olha onde o PVT tocou. O PVT foi lá, tocou na média exponencial de 305 e eu tinha uma consolidação entre a 305 e a 72. O que ele faz depois? De volta. Quer dizer, o mercado ainda não estava, vamos dizer assim, tecnicamente preparados para essa evolução do preço, né? Ele precisa mastigar mais um pouquinho. Bom, agora com esse cenário de eleição, fica até mais difícil a gente fazer qualquer tipo de análise, né? Então, essa é a contribuição que eu dei e é bem legal, ó, se você pegar aqui, ó, aqui na 305 novamente, eu tenho uma sobrecompra aqui e eu teria uma sobrecompra aqui também. Aqui, ó, tá vendo? A 34 por baixo, o alvo dela é a 144. Essas médias elas vão apagando e aparecendo e sumindo conforme a metodologia, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, sobrecompra aqui e aqui eu teria uma sobrecompra aqui. Eu não confiaria nesses sinais aqui, ó. Utilizando agora, eu não confiaria. Por quê? Porque eu estou observando ele, uma tendência clara, e cada vez ganhando mais combustível, tá vendo? A gente fala assim, ganhando mais combustível. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 17, 34, 72, já aparece a 144, agora aparece a 305, agora aparece a 610, agora aparece a 1592. Então, assim, eu tenho um movimento que tende a fazer um movimento de mais força na venda, tá? Então, isso é mais para quem se interessar, e a gente pode passar uma forma diferente de enxergar aí o PVT, uma proposta diferente. Parece que é meio confuso assim no início, né? Porque tem que conhecer um pouco a metodologia. O Bo Williams tem um e-book que ele explica essa metodologia, tá? Que é do FICUB. Ele tem um e-book, né? Ele fala FICUB, tá? Não sei se você já ouviu falar. Também não estou falando para as pessoas fazerem o curso dele, não. Esse foi o primeiro curso que eu fiz. Se me perguntasse se deveria ser o curso que eu deveria fazer, se eu tivesse que fazer um, não seria. O curso que eu faria, se eu tivesse que escolher um curso, seria o do Márcio Portes, tá? Que é muito bom, eu fiz também. Mas, assim, não tem jeito. Quando a gente conhece alguma coisa, aquele conhecimento fica dentro da nossa caixa de ferramenta e, em algum momento, a gente acaba utilizando ele, se a gente acha que faz sentido ou não. Tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, né? Eu não quero tomar o tempo de vocês. Obrigado aí pela paciência, tá bom? Tamo junto. Um abraço a todos.